A Biblioteca Municipal de Santarém assinalou pela primeira vez o Dia Internacional do Livro Infantil com iniciativas de rua destinadas às crianças. Na manhã de 2 de abril foi desenrolada uma tela desde a biblioteca, passando pelas ruas do Centro Histórico até ao Largo do Seminário, em Santarém. Aqui as crianças foram convidadas a escrever e a desenhar. Ao longo do percurso foram deixados livros para se levar para casa, uma forma de promover os hábitos de leitura. A biblioteca arriscou a sair para a rua à procura de novos leitores, evidentemente comemorando a data importante que é o Dia Internacional do Livro Infantil. No fundo, o que nós pretendemos é promover o livro, a leitura, até porque fala-se tanto Plano Nacional de Leitura, há que o acionar, há que fazer algo por ele para passar do papel à prática, e é esse o nosso principal objetivo. Por isso estamos a espalhar uma faixa pela cidade, onde toda a gente pode escrever sobre as histórias que os marcaram, seja as crianças, os jovens, os adultos. A ideia é embrulhar, se quiser, a cidade, todo este centro histórico, numa atividade que no fundo é uma história coletiva. Ao longo pela passagem estão espalhados livros para quem os apanhar, para ter um livro hoje para ler. Com mais ou menos interesse pelos livros e histórias, lá encontramos crianças cuja curiosidade pela leitura foi despertada por esta iniciativa. Gostas de ler? Sim. E já apanhaste algum livro hoje? Não. Eu sou Gustavo Maria Lopes de Graça, gosto de ler. E tenho 9 anos e estou no 4º ano. Gostas muito de ler e o que é que costumas ler? Então, o que é que eu costumo ler? Filmes de guerra, histórias de guerra, as conquistas de Portugal, isso. Costumas ler? Às vezes. E que tipo de histórias é que gostas de ler? Os Três Porquinhos. E também ver as princesas, ler as princesas e os três ursinhos, minhocos. Oh, Eduardo, costumas ler? Sim. E que tipo de histórias é que costumas ler? Por exemplo, assim, o Nodi, o Luca. São os teus preferidos? Sim. E hoje já conseguiste apanhar aí algum livro? Não. Mas ainda vais ter a oportunidade, não é? Sim. O Eduardo e as outras cerca de 100 crianças participantes conseguiram encontrar um livro para levar para casa. No Largo do Seminário, puderam ouvir histórias contadas por avós do Centro Interparoquial e participar na animação composta por andas e espaço para as pinturas. Antigamente, os nossos pais não nos contavam histórias, porque se agora a vida está difícil, também já foi muito difícil noutros tempos, muito difícil. E eles andavam, era a ver se trabalhavam para os filhos não passarem fome. E então histórias não havia. E eu, alguma história que sei, é a história que passei na escola, porque agora os pais têm muitos livros e os filhos também. E os meninos gostam de ouvir histórias e os pais têm muito jeito para as contar. Porque a vida é diferente, não é? A vida é muito diferente. Nós, então, histórias assim antigas, não. Há alguma história da escola que era totalmente diferente do que é hoje. E assim, mas assim, histórias muito antigas não tenho, porque também não tive quem me as contasse. Apesar de não terem tido quem lhes contasse histórias, estas 3 avós lá se foram esforçando por cativar a atenção deste auditório difícil. Que história é que vem hoje contar aos miúdos? É uma história de um menino que encontrou um gatinho, que teve muita pena do gatinho e que o levou. E depois segue a história. Então é uma história infantil e costuma contar muitas vezes? Não muitas vezes, porque também o meu neto conta muitas vezes histórias. Mas... Hoje o auditório é diferente? É diferente, é mais ou menos a mesma coisa. São todas crianças? Porque há muita gente e nós, com o barulho, já não se dá como se podia dar antes. É um desafio também, não é? É um desafio. Vamos tentar ver como sai. É a Joaninha, já tenho mais uma irmã e é o Lindo Passarinho.
Essas é que são caramente. Agora a memória já está fraquinha. O Dia Internacional do Livro Infantil é celebrado na data do nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Uma jornada pedagógica onde as crianças do concelho de Santarém tiveram a oportunidade de contactar com a magia dos livros. A 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro. A Biblioteca de Santarém vai promover outras iniciativas entre os dias 15 e 28. As atividades serão centradas nos bibliocafés.